quer aceitar, confluir com a religião deles, com o ecumenismo, né, com as heresias que eles pregam. Aí eles querem cortar a sua cabeça. Você não pode pregar na TV, na rádio, na internet. Vão te chamar de assédio religioso, não é verdade? Irmão, deixa eu te falar uma coisa: o poder de Satanás sempre perseguiu os crentes. Jesus fala isso em Mateus 17, para falar de João Batista, que sempre fizeram violência ao reino de Deus. E esse profeta aqui, Zacarias, foi morto pelo próprio primo, cujo pai foi um pai para o próprio primo dele. Você pensa bem, você é prima de alguém que é ingrato, e a pessoa manda te matar, depois de tudo que o seu pai fez por ele. Só que é o seguinte, irmão, enquanto aquele homem está sendo apedrejado, ele disse, o Senhor vai requerer disso. E requereu, irmão, depois de um ano, as maldições que Deus falou em Deuteronômio 28. Eu sempre falo, irmão, que o homem coopera com a sua salvação. Paulo, quando ele escreve Romanos 8, 26, ele diz o seguinte, que o Senhor nos ajuda na nossa fraqueza. Não diz a Bíblia que Deus te substitui. Deus não vai fazer tudo por você. Você tem que entender o que é certo, ser iluminado para aquilo e fazer. Eu falo para você, irmão, que nós somos tentados. Só que é o seguinte, quando você cede à tentação, você já ouviu a voz do diabo. Muito cuidado. Joás estava feliz, irmão, na sua idolatria, no seu pecado. Ele não sabia que Deus levantaria um outro conspirador contra ele. E em primeiro lugar, Deus levantou um rei assírio chamado Azael. Esse homem foi ungido pelo ministério de Eliseu. E esse homem, diz a Bíblia em 1 Rei 19, que ele seria matador, destruidor, ia trilhar Israel de uma forma que ia deixar praticamente nada. E foi o que aconteceu com ele. Levou os tesouros da casa de Deus, ele teve que dar tudo que ele tinha. Mas não só isso, irmão, a Bíblia diz que em grandes enfermidades, o rei da Síria deixou Joás. Agora é o seguinte, esse rei era macumbeiro? Não. Ele não jogou enfermidade nele, quem jogou foi o próprio Deus. É que eu não vou ter Deuteronômio 28, do 15 em diante. Você vai ver que Deus iria ferir Israel da mesma forma que feriu o Egito, pastor. Então você imagina que a água seria transformada em sangue, pulgas, úlceras, câncer. Você já pensou um crente com câncer? E o próprio Deus colocou demência, loucura. Eu conheci um rapaz, ele brincava com Deus, ele ficava se prostituindo na igreja. Irmãos, ele tinha uma dor de cabeça, que aquilo parecia que ia partir a cabeça dele. Ele andava agarrado com o demônio fazia ele falar sozinho na rua. Um dia nós levamos ele numa igreja aqui, o pastor revelou o problema dele e expulsou o mal da vida dele. Irmãos, enquanto você é inimigo de Deus, pode ter certeza, ele vai ter prazer em amassar você, só que ele vai amassar você com os pés. E você pode ter certeza, irmão, vai vir loucura, demência, problemas terríveis, pessoas, irmão, que saíram da igreja, passaram por desmoralização. Tem um rapaz, pastor, que ele é segurança igual eu, ele manda o áudio para mim de vez em quando, dizendo que amassar barro para faraó é ruim. E é, pastor, porque ele é cativo da bebida, da cerveja, da prostituição. Então a pessoa pratica essas coisas porque é escravo, e ele sabe disso. Então, irmãos, terminando o assunto com Joás, ele ficou extremamente doente, a Bíblia diz, em grandes enfermidades. O que é uma grande enfermidade para você, irmão? Você diria diabetes, você diria câncer, você diria cegueira, você diria o camarada todo perebento, seco, igual um esqueleto. Agora você pensa bem, um homem que começou crente e está nessa situação. Por isso que eu digo, irmão, cuida com a sua vida espiritual. Se não se perde a salvação, como muita gente diz, Apocalipse 3:11 não deveria existir, pastor. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Se não depende de você, se Deus está guardando a sua coroa, não deveria ter esse versículo. É como se a senhora diz para o seu marido, guarda a aliança, para que não perca o casamento. Então depende dele também, vocês estarem casados. Então Apocalipse 3:20, pastor, não deveria existir, que diz o seguinte, eis que estou à porta e bato. Aquele pastor, tinha Jesus fora da vida dele. Jesus está batendo lá fora porque ele não está dentro da vida dele. Então, irmãos, existem pessoas andando segundo a carta dentro da igreja, como Joás andou, vivendo em prostituição, vivendo em mentira, vivendo dando calote nos outros, enganando as pessoas, vivendo hipocritamente dentro da igreja, e essas pessoas primeiro vão ser desmascaradas e destruídas. Jesus, quando vai falar, gente, sobre a queda da grande casa que é representado no Evangelho, ele diz que são pessoas que não alicerçaram a sua vida no exemplo de Jesus, na rocha. Então ele alicerçou na areia, que fica mais fácil, não é verdade? Então o que acontece? Veio a chuva, veio o vento e destruiu tudo.
Engraçado que ele disse que veio o vento e depois correram rios. O vento representa o que, pastor? A fúria do mundo espiritual. Deus vai permitir o diabo te testar. Para se você diz que é crente, eu vou te testar para ver se toda essa roupa não é só um disfarce, se você não é só uma atriz ou um ator. E vem, irmão, e a chuva é o que vem a reboque, é os ímpios perturbando a gente. Irmão, se você não tiver vida com Deus, e eu já vi muito crente cair, irmão, da graça. Porque infelizmente, irmão, você perde a sua salvação se você não buscar obedecer a Deus. É que o nome está lá no livro da vida. É possível que alguns de nós aqui não tenham o nome lá. Agora é o seguinte, cabe a você dar lugar a Deus, porque você não sabe se o seu nome está lá. Agora, se você sente, olha, eu vou servir a Deus, eu não vou ser como Joás, eu não vou sair daqui, ser doutrinado pelo pastor, e na minha casa fazer o que eu quiser, porque isso é errado. Isso é um contrassenso, é hipocrisia. O mundo, irmão, é hipócrita. Não ande nos padrões do mundo. E esse homem, pastor, para finalizar, o que aconteceu com ele? Conspiraram contra ele, pastor. Conspiraram contra ele. O que é conspirar? Ele não fez falsidade com o profeta? Fizeram com ele. Entraram no quarto dele, onde ele estava, e mataram ele. Então Deus disse, eu não vou esperar a enfermidade comer você todo. Você vai morrer. Gente, com tudo isso você vê o quê? Há um período, pastor, de misericórdia, há um período de aviso e há um período de castigo. O senhor pode ver, pastor, que não existe essa salvação automática, como muita gente pensa. Você pode ver que Saul, se o senhor estudar